1 Pedro capítulo 1, versículo 10. 1 Pedro 1, verso 10. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava nos profetas, ao dar de antemão testemunho sobre o que, igreja? Sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Versículo 12 e último. A eles foi revelado o quê? Não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam o quê? Perscrutar. Não fecha a Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Que coisas são estas que os anjos anelam perscrutar, anelam conhecer, saber? Os versículos anteriores nos mostram, diz ali em primeiro lugar, versículo 10, foi a respeito desta salvação. Que salvação é esta que Pedro está se referindo? Bom, a salvação é quando ele, Cristo Jesus, morre na cruz do Calvário por todos nós. Pedro está apresentando a eles o tema da salvação. E Pedro está dizendo, foi a respeito desta salvação que os anjos, eles anelam entender, perscrutar, inquirir, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz lá mais, versículo 10 ainda. Foi a respeito desta salvação, ou seja, do tema da cruz, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca do quê? Da graça destinada a vós outros. Veja, nós temos a salvação que nos remete à cruz, a graça que nos remete à cruz. Deus estende a nós a sua graça através da cruz. Versículo 11. Investigando eles, os profetas, atentamente, qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que estava neles, nos profetas, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes à cruz, ou seja, a Cristo Jesus, os sofrimentos que ele, Jesus, passou na cruz. Vocês estão vendo? Nós temos a salvação que leva para a cruz, a graça que Deus nos estende através da cruz. Os profetas perguntaram e buscaram em Deus, e Deus mostrou para eles de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam depois. E o último versículo, versículo 12, a eles, aos profetas foi revelado, mas não foi revelado para eles mesmos, mas para vós outros e para nós que aqui estamos hoje. Eles ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Mais um ponto, o Evangelho, ele significa boas novas de salvação de um Cristo que morreu na cruz. Certo? Coisas estas que os anjos, o quê? Anelam perscrutar. Pergunta, o que os anjos anelam perscrutar? Aqui, algumas traduções bíblicas colocam não a palavra anelar, mas anseiam perscrutar. Veja, vamos ver se vai funcionar aqui. Sebastião, qualquer coisa, você me ajuda lá? Ok, obrigado. 2 pontos. Número 1, 1 Pedro, o texto que nós acabamos aqui de ler, conforme você pode acompanhar na tela agora, coisas que os anjos anseiam ou anelam. Essa palavra ansiar, anelar, vem do grego epitumeo, que significa um desejo ardente, certo? Não é um desejo qualquer, é um desejo ardente. Em outras passagens das Escrituras,
Esta palavra é usada como desejo ardente, semelhante a desejos sexuais. Você consegue entender a palavrinha que Pedro está buscando e colocando, que os anjos anseiam, é como se fosse um desejo ardente, próximo ou semelhante a desejos sexuais? Ardendo no coração deles. O que arde no coração deles, dos anjos? Arde no coração deles o desejo de conhecer acerca dos sofrimentos do quê? Da cruz. Dos sofrimentos da cruz, do evangelho que vem da cruz, da salvação que vem da cruz, da graça que vem da cruz. No coração deles vem aquele anseio de conhecer, de perscrutar acerca desses sofrimentos da cruz. Há uma segunda palavra que nos chama a atenção aqui, que é observar. Vejam, observar como quem se curva. Essa palavra observar significa como quem se curva para examinar uma valiosa joia, certo? Veja, imagine se trouxéssemos aqui hoje um diamante e colocássemos sobre uma mesa aqui, ou mesmo sobre esse púlpito aqui hoje na igreja, o diamante mais valioso do mundo. Colocado assim, na verdade, um pano, uma almofadinha de veludo e com as luzes. Como é que você analisaria um diamante que colocasse aqui à frente? No mínimo nós viríamos assim, não é verdade? Uau, que joia! Olha, quantos prismas, reflexos e tudo mais. Não é verdade? Esse observar é como se curvar para examinar reverentemente uma joia. Vejam, quando nós vamos aos evangelhos de Lucas capítulo 24, versículo 12, e também no evangelho de João capítulo 20, versículo de 1 a 5, nós vemos ali estas duas passagens que se referem na Bíblia ao dia em que Jesus ressuscitou, certo? E aquelas mulheres foram então no domingo de manhã, no túmulo de Jesus, elas chegam lá, vem a pedra removida e Jesus não está lá dentro. Lembram da história? E aí elas ficam assim, mas o que aconteceu, etc e tal. E elas vão então junto dos apóstolos e contam para eles o que é que havia acontecido. Elas foram lá e não viram Jesus mais no túmulo, etc e tal. E aí Pedro, na verdade, diz a Bíblia, e João, eles vão correndo para o túmulo. E diz o Evangelho de João especialmente, que ele, João, o discípulo amado, ele se refere a si mesmo como sendo o discípulo amado, não põe o seu nome, não é verdade? Diz que ele correu na frente de Pedro. E Pedro chegou depois dele. Lógico, ele era mais jovem, né, do que Pedro. Ele era um menino mais moço ali de todos os apóstolos. E quando ele chega no túmulo, ele fica à porta, vê que está aberto, ele vê os panos, a Bíblia diz, mas ele não entra. Ficou com medo. Mas o Pedrão que veio depois, né? O que ele faz? Pedro, ele pegou e quando viu aberto, ele entrou no túmulo. Mas quando ele entra para observar. E esta observação que ele faz é de forma reverente. Entenderam bem? Ele entra como que diz assim, uau! Observar de forma reverente. 2 pontos. Número 1. Primeiro, os anjos, eles o quê? Anelam, anseiam, como próximo a um desejo, conhecer e observar os sofrimentos da cruz. A pergunta que eu faço para nós refletirmos é essa: que coisas são estas que os anjos, e por que eles anelam? As coisas são os sofrimentos da cruz, mas por quê? Eles não precisam de salvação ou precisam de salvação? Os anjos não precisam. Por que eles têm tanto desejo de conhecer então do programa da cruz e da cruz se eles não precisam ser salvos? Não é verdade? E o livro do Apocalipse, que é o livro na Bíblia que mais tem a menção da palavra anjos em toda a Bíblia,
O livro do Apocalipse nos traz, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz assim, pode colocar lá, Sebastião, eu vou apontando aqui, ou vamos ver se está funcionando aqui. Não, não está. Então você vai acompanhando a minha fala e à medida que eu for falando, você vai apontando ali, tá bem? Olha Apocalipse 5:11, o que diz lá? Diz assim, vi e ouvi uma voz como de muitos anjos, certo? Ao redor do trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de quantos? Milhões de milhões e milhares de milhares, um número incontável de anjos. E eles proclamavam em grande voz, dizendo o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? Vamos dizer, igreja, o poder e o que mais? E a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e quantas coisas? 7 coisas. Sabe que 7 na Bíblia, comumente a gente diz que é o número de perfeição, não é verdade? É sim, 7 é número de perfeição. Mas antes de significar perfeição, 7 significa aquilo que é completo, tá bem? O que é cheio, completo. No livro do Apocalipse você vê, por exemplo, os 7 espíritos diante do trono de Deus. Ou seja, 7 significa a plenitude do Espírito diante do trono de Deus. Nós temos em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse capítulo 5, os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito Santo do Senhor, ela sai do trono de Deus e é enviada para a terra. Este foi o momento, o grande dia do Pentecostes. 7 na Bíblia significa o quê? Completo, aquilo que é completo, o que é pleno. Você vê, por exemplo, nos dias da criação, Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias Ele fez a obra e no 7º dia Ele, diz a Bíblia, o Senhor Deus terminou, o Senhor Deus abençoou, descansou, abençoou e santificou o 7º dia. De toda a obra que Ele tinha feito. Muito embora Deus não criou nada no 7º dia, Ele criou o 7º dia, sendo a plenitude de toda a criação. Anjos diante do trono de Deus, milhares de milhares, milhões de milhões, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, diz que eles proclamam com grande voz 7 coisas, 7 bendições ao Cordeiro de Deus, que são elas o quê? Ele é digno de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é digno, o Cordeiro. A palavra Cordeiro no livro do Apocalipse, você tem, por exemplo, as figuras de Jesus no Apocalipse, ele como sendo o leão e sendo também o Cordeiro. Já viram isso? Por que leão e cordeiro? Porque leão significa que ele venceu. Amém? Ele, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele venceu. E o cordeiro significa o quê? A forma como foi que ele venceu. Ele venceu como um cordeiro mudo sendo levado ao matadouro. Sobre ele foi colocado a iniquidade e os pecados de todos nós. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. A palavra cura e salvação é a mesma. Porque ele sofreu, nós fomos salvos. Amém? E os anjos, eles anelam entender o plano e o programa da cruz, onde Jesus e como ele foi salvo. Mas eles não precisam de salvação. Nem sequer eles podem experimentar o que é ser salvos, é ou não é verdade? Eles não conseguem experimentar o que é ser salvo. Nós precisamos ser salvos. Nós podemos experimentar o que é ser perdoados e sermos salvos, é ou não é verdade? Eu me lembro ontem aqui quando entrou o nosso querido irmão Samuel de Cristo. E as lágrimas rolavam da sua face. E eu dizia a ele, Samuel, Samuel, aqui vai ser sepultado o velho homem. E ele emotivo, chorava. O pastor Adriano disse que ali atrás, quando ele fez a declaração dos seus votos para com o batismo, disse que ele estava emocionado e chorava. Os anjos não sabem o que é isso. Eles não conseguem experimentar.
E eu me lembro de um hino do nosso inário, o hino Há Tais Cantos Lá no Céu. Lembram desse hino? Diz assim o coro, né? Se você sabe, canta comigo. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história, que história? Desta redenção, o que vai acontecer? Mudez, não podem compreender tão grande salvação. O que vai acontecer quando nós contarmos para os anjos a experiência do que foi sermos salvos por Jesus, do que foi recebermos a graça de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, o completo perdão dos nossos pecados, e nós vamos falar para os anjos, anjos que viram e nos veem chorando quando entregamos a vida a Cristo Jesus, e eles vão cantar, digno, digno é o Cordeiro de receber aquilo que é pleno de tudo o que Ele é. Mas quando nós contarmos a salvação e o que nós experimentamos e a redenção, mudez, não podem compreender tão grande salvação.